e Águas do Brasil apresentam o primeiro Flipetrópolis. Arte, literatura, educação e liberdade. Parceria, Prefeitura de Petrópolis. Alô? Alô? Muito boa tarde. É uma grande satisfação estar aqui na tarde deste dia 4 de maio, sábado. Saúdo o público aqui presente, o nosso presidente da Academia Petropolitana de Letras, Leandro Garcia, na condição de curador, co-curador do evento. Então, em nome de quem eu saúdo e agradeço aos organizadores do evento por isso, e também, enquanto petropolitano, saúdo todas as autoridades, amigos e que nos prestigiam aqui com a sua presença. Eu vou me apresentar, o meu nome é Kleber Alves, sou o mediador dessa mesa, e eu sou, para registro, né, minha autoidentificação, um homem branco de cerca de 1,70 m, cerca de 80 quilos, estou de sapato preto, calça preta, camisa branca de listas verdes. Eu tenho aqui na mesa participando, vou apresentá-los daqui a pouco, mas peço que façam a sua autoapresentação. Primeiro, o nosso debatedor, Padre Anderson Alves, para a sua autoapresentação, por favor. Boa tarde. Então, eu sou o Padre Anderson Alves, tenho 1,80 m, 75 quilos, mais ou menos. Estou vestido de preto, terno preto, camisa cinza, né? É assim que pede, depois falamos mais. Obrigado. Professora Cleia. Uma boa tarde a vocês. Muito obrigado pela presença, por estar aqui conosco e trazer esse calor, esse carinho que nos ajuda a pensar melhor e compartilhar com vocês o que a vida já nos ajudou a conseguir na trajetória. Eu sou Cleia Zanata, sou uma professora universitária, dou aula no mestrado em Psicologia da UCP, Universidade Católica de Petrópolis, e sou formada em Pedagogia, Psicologia e Direito. Muito obrigada pela presença. Pode fazer a sua autodescrição? Eu não sabia que tinha essa parte, não faço parte desse modelo. Bom, mas o que é que eu tenho que dizer? Sua altura, peso, minha como está altura atrasada? deve ter encolhido, né? Depois de algum tempo, é possível que já não seja mais o que era. Deve ser 1,60 m, 62, porque já foi um pouquinho mais alta. Com relação a peso, há muito tempo não me peso, mas deve estar o quê? Sei lá, em torno de uns 67, sei lá, deve ser isso, não tenho a menor ideia. O que mais que tem que falar? Como está trajada? Eu estou trajada toda de preto, acho que é isso mesmo, né? Perfeito. Muito obrigada. Obrigado, professora Cleia. Obrigada. Bem, essa mesa, já fizemos a nossa autoapresentação, agora eu vou apresentar curricularmente, né? Uma mesa que é uma satisfação muito grande para nós estarmos nesse espaço nobre do Flip Petrópolis, Festival Literário Internacional de Petrópolis, com 3 petropolitanos natos. Então, essa é uma tônica da organização do evento, através da curadoria do professor Leandro, de prestigiar e valorizar também os autores locais. Então, estamos aqui nesse auditório 1, representando também os autores locais. Então, nós 3 somos petropolitanos. A professora Cleia já adiantou a sua apresentação curricular. Ela é de Itaipava, né? É petropolitana, pedagoga, psicóloga, mestre em psicologia, doutora em psicologia, pós-doutora pela Universidade do Minho, e também é bacharel em Direito e é professora e psicóloga por profissão. O padre Anderson é graduado em Filosofia, licenciado e bacharel em Filosofia e em Teologia, mestre e doutor, pós-doutorado também, né? Pós-doutorado em Educação pela UCP. Eu sou bacharel em Direito também, mestre e doutor em Direito pela PUC do Rio de Janeiro, sou professor da UCP, professor da Universidade Federal Fluminense e membro da Academia Petropolitana de Letras e da Academia Petropolitana de Educação. A professora Cleia também é membro da Academia Petropolitana de Educação e o professor Padre Anderson foi eleito, ainda não tomou posse, mas, de alguma maneira, já é membro da Academia Petropolitana de Letras. Então, com essa apresentação, eu quis enfatizar exatamente que nós estamos aqui
entre petropolitanos, o que é uma oportunidade bastante expressiva. E apresentando à mesa o tema, né, nós três somos professores, educadores da mais antiga universidade da cidade, como já falamos. E, ao sermos convidados para pensar essa mesa, discutimos, trocamos ideia e definimos esse tema que todos os senhores devem ter visto na programação: educação, cultura e sentido de vida, uma defesa da dignidade humana. A importância da questão da educação, que é o início logo do título, está muito salientada ostensivamente em todo o evento. Ontem, o nosso curador, aliás, eu não vi se o Grandinetti está aqui, ele estava aqui um pouquinho antes, o curador Grandinetti, que é o grande mentor também desse evento, ontem, no dia 1º de maio, chamava a atenção desse aspecto da importância da questão educacional, da inclusão de estudantes, toda a programação voltada para essa dimensão formativa, né? Então, a educação é um dos temas do festival. Falar de educação na sua dimensão cultural, ou seja, não cultural no sentido estrito, mas cultural no sentido de cultivo do que é humano, do que é próprio do humano, é bastante relevante num evento dessa natureza. E o foco específico que nós queremos dar, e aí, como mediador, fui eu que propus para costurar essas nossas linhas, é a questão da dignidade da pessoa humana. Nós vivemos tempos difíceis, tempos instáveis, tempos incertos, tempos líquidos, né? Como diria o Bauman. E as sociedades contemporâneas, sobretudo depois dos horrores que vivemos no século XX, do nazismo, do fascismo, das grandes guerras, de todo o Holocausto, todos esses fenômenos, houve, e eu, como sou da área jurídica, né, então, houve uma ansiedade por encontrar uma referência no campo jurídico que desse sustentação para coibir e evitar que esse tipo de horrores se repetissem, né? Nós sabemos que, aí no campo jurídico, que tudo que aconteceu na Alemanha, por exemplo, aconteceu dentro da legalidade. Está na ordem do dia, aí filmes que estão debatendo essa temática toda, dentro da legalidade. Formalmente, tudo estava de acordo com o direito. E um direito que não foi capaz de coibir, de evitar esses horrores que vivemos. Então, as sociedades europeias, sobretudo do pós-guerra, e começando pela Alemanha, escolhem ou identificam um elemento, um fundamento para ser colocado dentro dos textos legais com esse intuito de assegurar ou de prevenir ou de dar uma referência para que a humanidade não vivesse experiências trágicas como essa. E é exatamente a dignidade da pessoa humana. A Constituição alemã, então, afirma o princípio da dignidade da pessoa humana como princípio fundamental, e esse princípio vem para as outras constituições na segunda metade do século XX, as constituições de Espanha e Portugal, concretamente, já na último quarto do século XX, após a superação dos seus regimes ditatoriais autoritários, a democratização, coloca a dignidade da pessoa humana, e a nossa Constituição brasileira, em 1988, também o nosso processo histórico, eu não vou discorrer aqui, senão vou tomar tempo dos debatedores, traz isso à tona também. Então, quando eu fui fazer o meu mestrado, exatamente esse tema me intrigava, perguntar qual o fundamento para uma sociedade que possa gerar harmonia. E isso resultou no meu primeiro livro, que é a minha dissertação de mestrado, está esgotado, não está vendo aqui, então não é propaganda estrito sensu, mas quem for pesquisador e tiver interesse, talvez encontre na estante virtual. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o enfoque da doutrina social da Igreja. Por que isso? Porque esse tema da dignidade da pessoa humana vem para o direito, mas ele não é definido, ele não é conceituado, a possibilidade de preenchê-lo não é possível se exaurir no direito. Vai para além do direito. Então, essa mesa é multidisciplinar por esse aspecto. Temos aqui um teólogo, doutor em filosofia, uma pedagoga, psicóloga, para a gente discutir essa questão da dignidade da pessoa humana nos diversos enfoques. E eu, como estudante naquele momento, né, na época, por exemplo, uma das bibliografias que eu usei foi esse livrinho aqui, que é um livro de 68, uma tese de doutorado da Sorbonne, La notion de dignité humaine dans la pensée de Kant et de Pascal. Então, era essa indagação. Qual o fundamento? O que é a dignidade da pessoa humana? E essa autora aqui, na época eu li isso para a minha dissertação, diz assim, nós podemos tentar encontrar a dignidade da pessoa humana, tradicionalmente, na teologia, nas fontes judaico-cristãs,
que afirmam que o homem é imagem e semelhança de Deus, mas isso pressupõe a dimensão da fé. E aí os filósofos, até por conta dessa inserção da dignidade da pessoa humana no direito, fazem o esforço de tentar encontrar na filosofia, e essa tese buscava isso, no pensamento de Kant e Pascal. Depois, no final, conforme o desdobramento do tema aqui, eu vou fazer um comentário aqui sobre esse livro, mas exatamente qual a conclusão. É uma tese de doutorado de filosofia da Sorbonne, uma universidade leiga, em que o fundamento era a busca na filosofia se era possível encontrar esse fundamento, né? Então, eu acho que eu já falei demais. Com isso, era para preparar o terreno, né, sobre a importância da dignidade da pessoa humana. E vou, então, passar a palavra para o nosso primeiro debatedor. Na sua condição, Padre Anderson, de doutor em filosofia, poderia nos trazer algumas considerações sobre de onde vem essa noção, essa ideia de pessoa humana na cultura ocidental? Obviamente que nós estamos situados num contexto cultural, né? Qual a origem dessa ideia? Qual a noção de dignidade da pessoa humana? Então, eu passo a palavra ao Padre Anderson para as suas considerações. Muito bem, muito obrigado, professor Kleber. Boa tarde a todos novamente, né? É uma alegria estar nesse evento aqui na nossa cidade. Parabenizamos os organizadores, que realmente é uma coisa fantástica. Esperamos que possa se repetir muitos anos esse nosso evento. É um privilégio também ter sido convidado para poder falar sobre isso aqui. Então, como o evento é um evento literário, então eu fiz um texto, né? Então vou ler algumas coisas para vocês, porque, né, é um evento literário, todos somos autores aqui, então eu preparei a resposta para essa pergunta a partir de um texto, são 2 páginas, vou trazer alguns elementos, fazer alguns comentários e depois podemos fazer o debate, né? Então a pergunta é sobre de onde vem o conceito de pessoa humana. Vamos fazer a história. O conceito de pessoa no Ocidente começa com a teologia cristã, especialmente da língua grega. Era necessário discutir isso para falar do mistério trinitário, a afirmação central da fé cristã, que em Deus há uma substância e 3 pessoas. E também em Jesus Cristo tem 2 naturezas, mas uma só pessoa. Então, o conceito central da teologia cristã, o conceito de pessoa. Antes do pensamento cristão, na Grécia e em Roma, havia um conceito muito frágil de pessoa. Na Grécia, a palavra era prosopon, e significava a máscara que usada no teatro. Ela servia para elevar a voz, era uma espécie de alto-falante, e também expressava uma dignidade, outra ideia de dignidade. Os atores do teatro romano, em geral, eram escravos, e no teatro representavam deuses e heróis, então eles eram como que elevados. Então, aqui temos duas ideias de pessoa na Grécia. A ideia de dignidade, de excelência. E também da voz que sai da pessoa, né? Em Roma, a palavra pessoa se diz persona. E significa aquele que responde por si. Quem tem voz. Persona vem de perse sonans, ou seja, capacidade de soar por si mesmo, de ter a voz. É a pessoa responde por si mesma. No direito romano, é a representante em matéria judiciária. A pessoa tem direitos e deveres. E aqui temos as ideias de liberdade, de responsabilidade, ou seja, a pessoa responde por si, por isso pode ter direitos e deveres. Com o cristianismo, essa palavra persona significa a excelência natural do homem. Tem essa ideia de nobreza e excelência próprias, que não é algo concedido pela sociedade, mas algo que precede a sociedade. Indica a palavra persona um lugar singular dos seres. O uso moderno dessa palavra indica o homem pelo fato de ser homem, por ter nascido homem. No começo da Idade Média, um autor chamado Severino Boécio elaborou uma das melhores definições de pessoa que temos no Ocidente, e essa noção ainda é válida. Diz ele: pessoa é a substância individual de natureza racional. Nature rationalis individua substância. Definiu pessoa com 4 palavras, né? Então é fantástica essa definição dele. São Tomás de Aquino, no século XIII, vai dizer o seguinte, que a pessoa é o que há de mais nobre da criação, é o que há de superior na criação. E significa, se o Boécio definir em 4 palavras, ele conseguiu definir em 3.
é o subsistente de natureza racional. 3 palavras para definir pessoa. Subsistente de natureza racional. O que significa essa definição? Primeiro, substância individual. Significa que a pessoa é um ser em si. Não é parte do todo. Não é uma emanação do divino ou uma aparência. A pessoa não é a natureza e não é o ser divino. É um sujeito em si. É alguém dotado de uma substância e de uma interioridade. A pessoa tem mundo interior, tem pensamento, vontade, ação. As pedras, os animais, não têm interioridade. Isso é algo de próprio. Então, substância individual. De natureza racional. A pessoa possui a capacidade de apreender toda a realidade e de amar todas as coisas boas. Como dizia o Aristóteles, a alma é, de certo modo, todas as coisas. A pessoa é isso, capaz de conhecer tudo e de amar tudo. Se não faz isso, só não faz por um motivo, porque não tem tempo, né? Ou não tem vontade, ou não tem como, né? Mas, se ela pudesse, ela seria capaz de conhecer tudo. Essa é a grandeza da pessoa. A pessoa, então, é um ser individual, ela é um ser único, incomunicável no seu ser, mas ela só se realiza na comunicação. É um ser incomunicável que se realiza na comunicação. Ou seja, a sua plenitude está no conhecimento e no amor. Especialmente, ela se realiza quando conhece e ama outras pessoas, principalmente no cristianismo, as pessoas divinas. Essa é a realização, a felicidade do ser humano. Então, a pessoa é um ser incomunicável que se realiza na comunicação racional e livre. Só ela possui razão e palavra. É a palavra grega logos. Só a pessoa possui logos. O homem deve ao outro sempre a sua palavra, o seu respeito, o seu ouvir. Ou seja, é fundamental para a pessoa a capacidade de se relacionar. Hoje, trazendo exemplo disso, né, nas prisões, o pior castigo da pessoa o que é? É a solitária, é estar sozinho. Esse é o castigo mais grave que uma pessoa pode receber, né? E no âmbito da educação, o castigo mais grave que os pais podem fazer algumas vezes aos filhos, ou seja, não é que podem, algumas vezes podem fazer, né? É o negar a palavra. Isso é uma coisa tão terrível que nenhum pai faz isso, né? Porque um pai que deixa de falar com seu filho é o pior castigo, né? Muito pior, é a pior ofensa, né? O pior, ou seja, só pensar isso dói na gente, não é verdade, né? Também no nosso âmbito, no âmbito da educação, é doloroso também dar uma palestra, dar uma aula e não ter ninguém ouvindo, né? Porque estão todos conectados e ninguém ouvindo. Isso também é terrível, é a dor do professor atual, né? Falar sozinho para uma sala cheia, né? Isso é terrível, né? Mas acontece frequentemente. Então, a pessoa é um ser inteligente e um ser que ama. E a síntese da inteligência e da vontade do homem se chama liberdade. A liberdade é a capacidade de escolher. É livre quem pensa, quem escolhe, quem realiza uma ação. A liberdade se manifesta nas escolhas. Esse é o primeiro nível da liberdade. É o chamado livre-arbítrio, é a nossa capacidade de conhecer. É o primeiro nível da liberdade. Porém, a capacidade de escolher não é a perfeição da liberdade, é só o seu início. Um filósofo atual chamado Rémi Brague, francês, filósofo, historiador, medievalista, fantástico, ele fala num dos últimos livros dele, dá um exemplo muito claro. Ele fala o seguinte: hoje, na França e na Espanha, os táxis vêm com uma plaquinha em cima escrito livre. Aí diz ele, muitas pessoas pensam que a liberdade seja isso, um veículo vazio, sem finalidade, disposto a se locomover para qualquer lugar, desde que alguém entre, escolha e pague. Essa é a ideia de liberdade, né? Muitos identificam a liberdade com a capacidade de ir e vir, simplesmente, escolher isso ou aquilo. O Rémi Brague fala o seguinte, isso é falso. O poder escolher um bem ou um mal é um sinal da liberdade, mas não é a sua perfeição. Então, qual é a perfeição da liberdade? O Rémi Brague também fala uma coisa engraçada, ele diz assim,
Quando nós éramos crianças, uma vez nós dissemos assim aos nossos pais: um dia eu vou fazer tudo o que eu quiser. Aí diz ele, nós crescemos um pouco e logo recuperamos o juízo, não é verdade, né? A gente entende que a gente, na vida de adulto, nós não fazemos o que queremos. Nós fazemos o que nos permitem fazer, não é verdade? Fazemos no nosso dia, na maior parte do nosso tempo, o que nos exigem fazer. Ou seja, em boa parte, nós somos o que o mundo e o que a sociedade fez conosco, né? Nossa liberdade de escolha, na verdade, é bem pequena. Mas, mesmo assim, temos uma liberdade humana mais profunda, que brota da nossa capacidade de reflexão e de escolher. É a chamada liberdade moral, ou seja, é a capacidade de nos comprometer profundamente com algo que valha a pena, com algo que dê sentido às nossas vidas. Isso é a verdadeira liberdade. A liberdade se realiza no compromisso, não no escolher para onde vai o táxi, mas no compromisso. A liberdade, assim, se revela na sua grandeza. É a capacidade de realizar o bem, de se entregar por algo grande e valioso. A liberdade existe para que nós possamos encontrar um sentido de vida. E a pessoa, na medida em que conhece a realidade, que lê a vida, ela se conhece e adquire maior liberdade de escolha, de entrega, de realizar o seu verdadeiro bem. E essa é a tarefa da educação e da cultura. Elas devem nos libertar da ilusão de uma liberdade absoluta, por um extremo, absoluta e narcisista, e, por outro, pensar que a liberdade é a mera capacidade de escolha, como quem escolhe para onde vai no táxi. A liberdade e a educação, ou seja, a educação e a cultura, devem levar o homem a descobrir um sentido de vida, algo pelo qual vale a pena lutar. Segundo São Tomás de Aquino, a raiz da liberdade está na razão, na nossa inteligência. Essa é a raiz. E a nossa liberdade é esse princípio superior da nossa inteligência que move todas as nossas forças, que nos leva a escolher ações e a ter um projeto de vida. Pela liberdade, nós rompemos o determinismo material e os condicionalismos sociais. A verdadeira liberdade é a liberdade moral, é a capacidade de conhecer o bem e de se entregar a ele. Esse é o valor mais alto da dignidade humana, dessa resposta, né? A filosofia personalista afirma que o ser humano tem esse valor de pessoa, desde a sua concepção até a sua morte natural. A dignidade da pessoa é algo intrínseco, não é algo concedido pelo Estado, pela sociedade, pela cultura ou pela economia. Essas instituições devem reconhecer a dignidade pessoal, mas não são a sua fonte, a sua origem. A dignidade pessoal é algo em si, é algo que as instituições devem reconhecer. A dignidade da pessoa foi reconhecida por muitos, inclusive pela Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 48. Muitos reconhecem essa dignidade, mas nem todos estão de acordo sobre o seu fundamento. Para a filosofia personalista e também para a doutrina da Igreja, a dignidade da pessoa procede da mesma realidade, ou seja, do seu ser, da substância da pessoa. A pessoa tem uma dignidade, ela é alguém e não algo. Ela é alguém, ela é um fim em si mesma, nunca é um meio. A pessoa, então, é o ser de natureza racional e relacional. A pessoa é social por natureza. Só nasce devido à relação e só é educada pela relação de amor e de cuidado da sociedade. Em primeiro lugar, a relação de cuidado e de amor dos pais. A dignidade da pessoa é afirmada, então, em razão do fato dela ser gerada, e não da sua capacidade de fazer. A dignidade está ligada ao ser, e não ao fazer ou ao dever. Isso deve ser lembrado, especialmente nessa época da cultura do descarte, em que se descarta a pessoa porque não é mais capaz de fazer, produzir, gerar riqueza. Então é descartada. Isso é contra a filosofia personalista.
Como consequência jurídica disso, temos a afirmação de que as pessoas que perderam a sua atividade psíquica ou tiveram essa atividade diminuída continuam possuindo uma dignidade, devem sempre ser tuteladas. Ou seja, os atenuados psíquicos, as crianças não nascidas, as que estão nas fases iniciais de gestação, os anciãos, os enfermos, os que perderam o uso da razão, a pessoa que dorme, a pessoa que está em estado vegetativo, é pessoa, possui uma dignidade, um valor único, irrepetível, não haverá outro igual no universo inteiro. A pessoa é o ser humano gerado, mantém a mesma dignidade desde a sua concepção até a morte natural. E esse princípio personalista é o mais adequado para a bioética, para o direito, para a sociedade atual. Sem ele, podemos ter leis, mas não vai haver justiça. Obrigado. Perfeito, muito... Como um bom filósofo, né? Não podíamos esperar uma reflexão ordenada, consistente, mais consistente do que isso. Professora Cleia, vamos tentar fazer dialogar um pouquinho com essas reflexões do Padre Anderson. Como a senhora analisa, então, essa questão da dignidade da pessoa humana? O Padre Anderson fala muito em sentido de vida, né? E nós estamos falando em educação, educar para ter um sentido de vida, para realizar essa dignidade. Como já foi dito, né, na sua apresentação, a senhora é uma pedagoga, psicóloga e pesquisadora, com doutorado em psicologia, dedicando-se especialmente a estudar a temática do sentido de vida, que é central para uma importante abordagem da psicologia clínica, que talvez muitos não conheçam, que se chama a logoterapia. Então, que é uma abordagem baseada no pensamento do célebre psiquiatra austríaco Viktor Frankl, não é verdade? Então, passo a bola aí para a senhora fazer as suas considerações, como encadear isso aí. Bom, na verdade, foi uma alegria, né, quando nos encontramos, eu, o professor Kleber e o Padre Anderson, para elaborar exatamente a caminhada nessa nossa conversa aqui com todos, né? E aí, a reflexão do Padre Anderson sobre dignidade humana, na verdade, é o coração central que irradia para que possamos desenvolver várias e várias teorias, vários e vários pensamentos, e deles várias e várias ações, onde realmente o homem seja o centro, né? As colocações do Padre Anderson vêm muito a reforçar essa necessidade de revitalizar esse conceito. Eu não sei nem se a palavra é mesmo revitalizar ou se é exatamente trazê-la à tona novamente, né? Porque, na verdade, é um conceito complexo, mas é um conceito absolutamente do nosso cotidiano. Quer dizer, nem nos damos conta que o nosso bem-estar, seja físico, psicológico, social, existencial, qual seja a dimensão que queiramos tomar, vem diretamente do fato de que o respeito à dignidade de pessoa humana está previamente garantido. Quer dizer, quando experimentamos mal-estar, seja físico, psicológico, de um modo geral, não estou falando de processos patológicos, estou falando apenas no sentido mesmo da palavra bem-estar, mal-estar. Mas, quando experimentamos esse desconforto esse que pode receber alguns nomes, como, por exemplo, um estado desanimado, um certo estado de vazio, um certo estado de indiferença, e a gente diria assim, numa linguagem não tão... uma linguagem comum, um estado meio morno para viver. Quer dizer, onde o encantamento pela vida está menos potente, né? Onde a certeza de que a vida nos garante essa essência pode estar ameaçada. Quer dizer, onde experimentamos, às vezes, situações de pequenas ou até maiores estados depressivos, ansiedades exageradas acerca do nosso futuro pessoal, acerca da esperança. O que vai acontecer comigo? Meu Deus, o mundo está de pernas para o ar, o que vai acontecer comigo?
Eu não, né? Acho que nós temos, às vezes, estabelecido como causa para esses, que eu estou dando o nome de mal-estar, a gente, às vezes, estabelece processos patológicos, estou doente, preciso de medicação, ou estabelece causalidade externa. Quer dizer, estamos assim porque, afinal, olha o mundo, afinal, olha a política, afinal, olha o governo, afinal, olha a economia, afinal, olha a guerra, etc, etc, etc. Quer dizer, em psicologia, a gente chamaria isso de atribuição de causalidade externa. Não tem nada contra com a atribuição de causalidade externa, mas, verdadeiramente, uma grande e fortalecedora âncora é nós nos lembrarmos que somos humanos. Eu não sou coisa, como diz o padre Anderson, eu sou humano. E, como humano, eu sou dotado de dignidade. E a dignidade é força de vida. Então, eu acho que aí é que eu faço um certo ponto de união com a educação e a cultura. Quer dizer, a dignidade é força de vida. Então, nos agarremos na dignidade, porque ela nos trará uma série de aspectos que vão corresponder àquilo que sou. Eu sou humano. Eu não posso buscar coisas que correspondam aos nossos, também, amigos seres vivos animais. Eu não sou animal, eu não sou planta. Então, eu sou ser humano, então eu preciso buscar coisas que correspondam à dignidade. E aí, Kleber, Padre Anderson e todos aí, para a gente pensar juntos, né? Provavelmente, há alguns aspectos que precisam, de novo, ser acendidos, como o conceito de dignidade. Isso vai esmaecendo ao longo dos tempos, isso vai se descaracterizando ao longo dos tempos, não sei se o padre Anderson concorda comigo e alguns aqui presentes, e isso vai virando, às vezes, uma mera palavra repetida. E aí nós vemos umas coisas importantes na nossa vida, que é o seguinte: há certos aspectos que é melhor falar menos e viver mais. É melhor ser exemplo do que ser apenas um raciocínio acerca. E, às vezes, fala-se demais e vive-se de menos. Entendeu? Então, experimentar uma vida digna, às vezes, perde, para nós mesmos, que somos humanos, o sentido de o que é uma vida digna. E não é muito difícil que encontremos, em algum lugar, uma espécie de explicação para o que é uma vida digna, e, se a gente não parar, ou não aprofundar, ou não revitalizar, de repente, a gente começa a distorcer a ideia do que é uma vida digna. Paralelo a isso, vem a conceito que o padre Anderson trouxe, brilhante, padre, obrigado por isso, para me ajudar a pensar aqui, compartilhar um pouquinho com vocês, que é a ideia de pessoa. Fala-se muito de pessoa, respeito à pessoa e tal, mas e o conceito de pessoa? Você vê que, quando se faz uma trajetória, né, mais profunda no âmbito da filosofia, que é a grande mãe, o berço dessa reflexão, vê-se que pessoa é um ser único, dotado de racionalidade, capaz de livre escolher, ou seja, autodeterminar-se. Não precisa falar muita coisa mais. Isso, não que só seja isso, mas isso já é muito bom para que a gente não esqueça quem somos nós e o direito que temos de dignidade. Então, eu diria, dentro da pergunta do professor Kleber, que a educação é um lugar, por excelência, de revitalizar o conceito de pessoa e de dignidade humana. No processo educativo, que não pode ser entendido só como escolar, mas é o processo educativo absolutamente imerso em toda a sociedade, isso precisa virar outdoor. Um evento como esse é uma coisa boa, a gente está falando disso. Agora são 1:10, daqui a pouco temos que encerrar, e eu já vou encerrando, mas que coisa boa a gente está relembrando um conceito assim. Então, obrigado, professor Kleber. Não sei se eu fui assim clara como eu encaminhei o raciocínio, mas vamos lá, vamos construindo. Obrigada.
Como disse a professora Cleia, o tempo é implacável, né? E mesmo que o horário aqui está um pouco encadeado, né? Toda a programação da FLI é de hora em hora. A mesa anterior acabou se estendendo um pouquinho mais, a gente já começou quase 1h15, mas vamos ser rigorosos, britânicos, como disse a Fátima Argon lá no final da apresentação do Leandro, para a gente terminar até as 2 horas, cumprindo aí o que é esperado. Mas como ainda nos restam aí os 6, 7 minutinhos, não, daqui está dando 13h49, ainda temos 10 minutinhos, professora Cleia, eu gostaria de lhe pedir, até porque eu quero crer que o Viktor Frankl e a logoterapia é muito pouco conhecida do público leigo, né? Todo mundo conhece psicanálise, que a psicanálise é fashion, é chique, é legal, tal, tem muitas virtudes. Mas eu acho que é um serviço que nós prestamos também ao público, especialmente para o público leigo, já que o nosso tema, né, Padre Anderson, é sentido de vida, dignidade da pessoa humana. Qual o sentido dessa condição que nos define, que nos caracteriza, que é a nossa própria essência, né? A senhora poderia falar muito rapidamente, sim, sim, como a senhora está fazendo, controlando também o seu tempo. Eu tenho um relógio grande, viu, para olhar bem. Mas eu lhe devolvo a palavra, então, que gostaríamos de pegar essa contribuição. O caminho é o seguinte, né? Conta a historinha brevemente dele. O caminho é mais ou menos que eu fiz, né? Pelo menos é o seguinte. A ciência é, para nós, um tipo de conhecimento extremamente necessário, útil, e não é a única referência, mas é uma das mais asseguradas para que a gente tome como ponto de partida. No âmbito da psicologia, nós temos 5 grandes eixos teóricos, 5 linhas teóricas de psicologia. A logoterapia, às vezes isso se confunde com logosofia, mas não é logoterapia. É uma teoria criada por um psiquiatra e neurologista austríaco chamado Viktor Frankl. E Viktor Frankl nasceu em 1905, em Viena, e viveu a sua vida lá como médico, e lá orientava jovens, fazia um trabalho paralelo ao da medicina de aconselhamento à juventude. Em breves linhas, para não demorar muito, Viktor Frankl viveu uma vida muito questionante. Ele questionava, ele tinha interesse em questionar sobre a existência humana. Conta que, com 4 anos de idade, um dia ele acorda muito assustado e pergunta com medo à mãe que ele pensou que ele podia morrer. E ele tinha só 4 anos, bem precoce, uma experiência assim. Mas, a partir daí, ele começa a se interessar pela temática do sentido do viver, do sentido de vida. E, nessa propositura, ele também formado em filosofia, ele cria uma teoria cuja base teórica a mim me agrada muito em psicologia, porque a base teórica da teoria de Frankl é o conceito de sentido de vida. E o conceito de sentido de vida para Frankl é uma vida dirigida para seguir ideais superiores ou valores éticos. Eu acho isso preciosíssimo numa teoria psicológica, que, em geral, vem sempre falando de outras dimensões humanas e, em geral, falando de um determinismo. Ou eu sou determinado pelo inconsciente, ou eu sou determinado pela consciência, ou eu sou determinado pelo estímulo. E, na logoterapia, não. Por ser uma teoria humanista, ela, como outras, não é a única, ela defende a ideia da autodeterminação. E aí se insere muito bem os conceitos que Padre Anderson trouxe de dignidade humana, de pessoa, de liberdade de escolha. Caminhando na linha do que Padre Anderson disse da liberdade, eu me coloco numa ideia que um dia eu li isso e gostei muito de um teólogo chamado Luigi Giussani, e ele tem uma definição rápida, e eu não vou reproduzir na íntegra, mas é só a ideia. Ele diz, Padre Anderson, Kleber e todos, ele diz: liberdade é saber seguir. Olha que coisa interessante. Liberdade não é como no táxi, né? Livre, posso fazer tudo. É saber seguir. Então, na base da liberdade, demanda uma escolha. E aí que está, quer dizer, a escolha mais cabível, mais plausível, a que melhor corresponde a todos nós, é a escolha daquilo que corresponde ao ser humano, à pessoa, à dignidade. E aí eu vejo na logoterapia uma teoria muito salutar, porque ela coloca os valores no coração da teoria.
Ou seja, siga valores e a sua saúde mental provavelmente caminhará melhor. Siga valores e provavelmente a realização de sentidos para viver chegará. Então, imagina, não é uma coisa tão complexa, porque os valores estão aí. A questão é que, às vezes, a gente fala muito e vive pouco. Fala muito e vive pouco. Não adianta falar de valores, adianta segui-los, vivê-los, colocar na carne, colocar na pele e fazer deles a direção da liberdade. Liberdade é saber seguir. Siga o quê? Os valores. Acho que a sociedade clama por isso, em qualquer âmbito que a gente possa dizer, seja jurídico, seja econômico, seja político, seja qual for. É um pouquinho disso que eu queria compartilhar. Vou cortar, porque senão demora, né? Obrigada, meus amigos. Excelente, professora Cleia. Faltam-nos aí 4 minutinhos para concluir, né? O Victor Frankl, mas eu vou então pegar esse gancho, um pouco que eu sei do Victor, ela me corrige, né? O mais emblemático de tudo isso, dele ter concebido uma abordagem, uma terapia, uma modalidade, como disse a professora Cleia, é a história de vida dele, que foi uma pessoa que foi levada para um campo de concentração. Quer falar? Victor Frankl, em 1942, ele, por ser judeu, ele foi preso pelos nazistas e transitou sobre mais ou menos uns 5 campos de concentração. Ele, um médico, um homem que vivia com uma profissão, né? E viu-se lá nessa situação absolutamente indigna. E aí isso foi para ele um laboratório, como ele mesmo diz, para teorizar. Quer dizer, a teoria dele emerge bastante das reflexões que ele pôde fazer enquanto dentro do campo de concentração. Em síntese, ele dizia exatamente: eu me mantive vivo e muitos dos meus, enfim, amigos que puderam se manter, independente das condições adversas que você não controla, mas para que eu não adoecesse, não enlouquecesse, não matasse e não me deixasse morrer, é porque eu colocava os valores na minha frente. Isso me corresponde, isso é para mim, é isso que eu vou seguir. E é isso que o ajudou a permanecer lá. Eu aconselharia quem não conhece a teoria, nem o autor, tem um livro que virou um dos livros considerados pela Biblioteca de Washington como um dos livros que revolucionou o mundo no século XX, que é um livro fininho, que ele faz uma autobiografia chamada Em Busca de Sentido. Tá bem? Leiam, porque acho que vocês vão gostar muitíssimo, quem não conhece. Mas quem já conhece sabe do que estamos falando. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra para o Padre Anderson para encerrar, mas apenas para divulgar para o público. A professora Cleia, mesmo como orientadora de mestrado e doutorado, tem vários trabalhos analisando a psicoterapia, a logoterapia. Então, depois de encerrar da nossa mesa aqui, nós vamos lá para a sessão de autógrafos para autografar nossos livros, livros sobre essa temática, livros sobre educação e valores. E o professor Rolim, que está aqui, vai estar lá autografando o livro que foi publicado em 60 anos de magistério dele. Nós organizamos um livro para comemorar 60 anos de magistério jurídico, está aqui, ó, vivo e firme. Ele vai estar lá autografando quem tiver interesse em adquirir o livro. Padre Anderson, para a gente concluir, 2 minutinhos aqui. Tá, eu queria falar uma coisa. Então, de acordo, muito obrigado, professora Cléia, de acordo com tudo, e belíssimo também, professor Cléber. Eu queria falar uma coisinha bem rápida, ver se consigo falar em 2 minutos, para concluirmos, né? Uma coisa própria da pessoa, algo que a pessoa faz, que nós estamos fazendo aqui. Vou explicar isso a partir de 2 verbos, o partilhar e o dividir. O dividir algo, repartir algo, nós fazemos isso com algo material. O compartilhar fazemos de coisas espirituais. Um exemplo, se todos aqui estivéssemos um pouco com fome, se eu trouxesse uma torta aqui bonita de chocolate, o que eu poderia fazer? Eu poderia repartir com vocês, não é verdade? Partiria em fatias, cada um receberia uma, comeríamos aquilo. Foi partido. Aquilo que é repartido, uma vez repartido, o que acontece? Acaba imediatamente, né? Todos vão comer uma fatia e aquilo imediatamente termina. Isso acontece com as coisas materiais. Agora, a pessoa, ela é capaz de fazer algo mais do que dividir, ela é capaz de compartilhar. E o compartilhar nós fazemos de coisas espirituais.
Por exemplo, uma grande alegria. Se eu viesse aqui e contasse uma grande alegria para vocês, essa alegria que é minha, no final da palestra seria a alegria de todos. Eu não perderia minha alegria e vocês todos teriam a mesma alegria, não é verdade? As coisas espirituais, ao serem compartilhadas, não se perdem, elas se multiplicam. Outra coisa espiritual é o conhecimento. Quando partilhamos algum conhecimento, alguma ideia, quem transmite não perde nada. Os que recebem, recebem o mesmo. E aquilo se multiplica. Cresce em quem falou e cresce em quem recebeu. Então, as coisas espirituais, quando partilhamos, nós compartilhamos. Nós damos e nos enriquecemos ao mesmo tempo. E ninguém perde nada. Então, acho que esse evento nós fizemos isso, compartilhar, não foi? Comunicamos alguma coisa, recebemos muito e todos saímos daqui alegres e também com novos conhecimentos. Então, muito obrigado por termos compartilhado esse momento tão espiritual. Muito obrigado. Então, muito obrigado, boa tarde a todos e todas. Não foi possível a gente fazer o debate, porque o ritmo que a organização está pedindo, até para controle de horário, é de que fique no debate na fala entre os painelistas, e nós, então, nos dirigiremos lá para a sessão de autógrafos agora. Obrigado.